caras, sejam bem-vindos. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Sou Roger Galvão e vai Corinthians. Eu sou Boim, avante palestra. Eu sou o Marcelo Eduardo Vulgo Garça. E é isso aí, bora Coringão. Roda a vinheta. Fala galera, estamos chegando aqui para um papo um pouco mais descontraído. A gente quer falar um pouco sobre como foi essa rodada do Brasileirão, como desenham os confrontos, os chaveamentos, e tem muita coisa para falar, então vamos direto ao assunto. 28ª rodada, né? 20ª rodada do Brasileirão, muita novidade entre os grandes, a gente vai tentar... Falta 10 para o Corinthians cair. Que isso? É necessário isso. Tá vendo a telinha do Flamengo já? Estamos vendo aqui. Sucesso. Então vamos lá. Agora, hoje de manhã, né, 7h30, 8 horas da manhã, o Flamengo anunciou a decisão atrasada da mudança de técnico, onde saiu Ademir Bach, vulgo Tite, para um técnico experimentação, Felipe Luiz. Né? Tem bastante referência, conhece bem o elenco, bem rodado na Europa, mas ainda assim é uma aposta. Claro que ele é interino, provavelmente deve dirigir o time até o fim do ano. Quero ouvir a opinião dos meus amigos, começar aí com o Garça. O que você acha? Foi uma boa decisão do Flamengo? Era o melhor momento? Teria feito algo diferente? Como você pensa, Garça? Eu acho que o Tite perdeu a mão do elenco do Flamengo nesse ano, né? A situação com o Gabigol, muito chata. Ele preteriu ali colocar o Carlinhos em vez de colocar o Gabigol. Então acho que outras decisões erradas dele também fez com que ele perdesse a mão do elenco e o time não consegue jogar. Você vê o jogo do Flamengo, por mais que você entenda que nunca mais vai ser, teoricamente, o Flamengo de 2019, por mais que a torcida ache que sempre vai poder existir um Flamengo de 2019. Para mim é isso que é o diferencial. Os caras querem sempre o Flamengo de 2019. Exato, o Tite não vai conseguir, talvez ninguém consiga, mas o Tite perdeu a mão, então a mudança foi, para nós corintianos, eu não achei boa, porque, né, se a vizinhando os caras vêm renovado agora. Se não tivesse o Tite era mais fácil de passar na semi da Copa do Brasil. O Felipe Luiz, parece que ele é um cara que já, se você vê entrevistas dele, você vê que ele já é um cara muito cabeça, um cara que está se preparando para ser técnico, quer ser técnico. Então eu acho que ele vai dar uma liga nesse Flamengo. Eu espero que não há o tempo de enfrentar os dois jogos com o Corinthians, mas eu acho que a mudança foi necessária para o Flamengo voltar a sonhar alto. É inadmissível um time com o elenco do Flamengo, com que gasta, tá aí praticamente fora da Libertadores por um time pequeno, enfim. Perder para o Peñarol, não tá bem no Brasileiro e a chance de nem chegar na final da Copa do Brasil. Aí eu já discordo um pouco. Aí eu já acho que é o que a gente falou, aí você começou a falar. O sarrafo da torcida e dos dirigentes do Flamengo sempre está muito alto agora. Os caras acham que, tendo elenco milionário, a diretoria acha que dando um monte de jogador badalado pro cara, o cara tem que fazer o Flamengo jogar igual o Jorge Jesus em 2019. Os caras só visualizam isso. E a gente sabe que não é assim. Aquele ano lá foi um ano que deu tudo em caixa. Os próprios jogadores protagonistas daquele ano já envelheceram hoje, então não são mais os mesmos. Então eu acho que a torcida e a diretoria do Flamengo exigem muito mais de qualquer técnico que não seja o Jorge Jesus. E aí eu acho isso, porque falar que eles estão mal no Brasileiro, sendo lá terceiro, quarto, até 2, 3 rodadas atrás, podendo brigar pelo título, estando ainda brigando na Libertadores, agora que caiu, e estando na Copa do Brasil, não acho ruim. É que o sarrafo dos caras é muito alto, então qualquer deslize, qualquer coisa que saia fora do comum, vide Dorival Júnior, né, que mesmo ganhando 2 títulos, mas não apresentando um futebol virtuoso, os caras mandaram o cara embora. Por mais que tenha o que o Roger comentou uma vez aí, que tem a questão do salário e tal, mas eu acho que para um técnico campeão, vencedor, o salário é o de menos, né? Eu estou mais alinhado com o Boim. Eu queria até trazer aqui um trecho de uma música da Marília Mendonça. Ele tá fazendo de tapete o seu coração, de mulher para mulher supera, cara. Esquece o Jorge Jesus, bicho. Se sua régua é um recorte de 6 meses,
nunca nada vai ser bom. Nunca nada vai ser bom. O cara foi um alinhamento dos planetas, onde ninguém se machucava, o time tá voando. Porque quem me pensa que o Tite está com todo o elenco à disposição, ele não Não, tá fazendo isso jogar, aí né? matou o Flamengo. As contusões mataram o Exato. Flamengo. E por mais que falaram que vieram contratações novas, repuseram, para mim não é no mesmo nível do que caiu. Por mais que gastaram uma bala, esse Gonzalo Plata, o outro lá que já chegou e foi expulso. Eu não tô falando que são O ruins, Michael chegou, mas. se machucou. O Michel chegou, É, se machucou também. então, Então, assim, eu acho as que contusões com essa certeza régua. quebraram o Flamengo. Então, e assim, se fizer uma enquete com qualquer um aí, todo mundo em condições, top 5 jogadores do Brasileirão, muito provavelmente acho que o Pedro vai estar na maioria. Todo mundo vai colocar aqui que o Pedro estaria no top 5 de jogadores do Brasileirão, né? Nem precisa ser do Brasileirão, vamos colocar aí do continente, que seja. Então, você achar que é fácil repor, ajeitar um esquema, quando você perde o Pedro, só tudo bem, então vai fazer o Cebolinha, acho que era o Luiz Araújo, né? Se não me engano, o nome do menino estava indo muito bem Os dois também, pontas titulares saíram também, muito Cebolinha bem, e os Luiz dois, mas, Araújo. cara, daí a diretoria trouxe o Michael. E aí, assim, eu acho que as diretorias, eu ia até falar, se é muito comum a gente ver, falar assim, o principal responsável por uma má fase, uma coisa, é a diretoria. É muito fácil bater na diretoria. Pô, eu, desse caso, cara, da diretoria do Flamengo, eu não sei, eu não consigo culpar, não. Os caras trouxeram os melhores nomes disponíveis dos últimos 2 anos, e, cara, alguém achar que o Tite não ia dar certo, cara, é loucura para mim. Um técnico que era considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor técnico que a gente teve aqui nos últimos anos. Eu gostei, inclusive, do trabalho dele na seleção, apesar da queda ali nas quartas e tudo mais. Mas, cara, você olha o trabalho que ele vem fazendo, ele tinha 68% de aproveitamento. Ele teve. Aí você vai falar, mas teve muito jogo fácil do Carioca. Eu concordo. Isso distorce o número, né? Na hora que você pensa no aproveitamento de 68%. Mas você também vai ser você vai pensar isso em relação às lesões ou não? Você só é rigoroso pensando no Carioca, mas com lesão você não alivia em nada, entendeu? Então, É, assim, se você é rigoroso com o Carioca e fala que Carioca não conta, ok, concordo. Mas aí, nesse caso, eu entendo que você deveria aliviar o trabalho do Tite. E que fosse para terminar o ano, cara. O Tite, se você for ver, ele disputou 2 campeonatos, disputou 4 campeonatos. Um ele ganhou, foi o Carioca. Um ele perdeu, que é a Libertadores. Copa do Brasil, ele tá lá. Mas tá mal. Mas tá. e Mas tá Palmeiras, não semifinal tá. já, não é terceira fase, é Palmeiras tá lá, 4 das 4. Botafogo, não tá. Sabe? Então, tá lá. Então, assim, o trabalho dele é ruim, o que quer que seja. E do brasileiro, ele é G4, cara. Com esse tanto de lesão, com esse tanto de convocação. Data FIFA, o Gerson joga todos os jogos, cara. E como você vai fazer um Eu negócio acho que a desse? birrinha dele com o Gabigol também prejudicou ele lá. Tipo, fez ele Pode perdeu o ser, elenco, a gente concordo. sabe, né? Joga time com muita estrela, tem as suas panelas, tem as suas coisas lá, a vaidade fica lá nas alturas, né? Então, você controlar um elenco assim cheio de estrelas também é vaidoso. Então, eu acho que jogou contra ele ser tão teimoso e peitar o Gabigol, de igual o Garça falou lá, de transformar o cara em terceiro reserva. Nada Cara, de. então eu acho que foi Gerson quer falar esses. alguma coisa? Cara, eu até concordo com o que vocês falaram. Só que assim, perder pro Penharol, da forma como foi, o Tite, entendi. Legal, ganhou o Carioca, mais que obrigação. Vamos combinar? Ganhar o Carioca com o time do Flamengo, mais que obrigação. Comparando com os Depende, outros ele times do Rio enfrentou de o atual Janeiro. campeão da Não, Libertadores também, né? ok. Aí pegou o Penharol. Cara, perdeu em casa, jogando mal. Jogou fora, o time jogou mal de novo. Eu não acho que a culpa é do Tite, é o que eu falei. Acho que perdeu o elenco, os jogadores simplesmente. E a gente sabe que é assim que funciona. O jogador não quer jogar, não vai jogar. Você vai ver agora como com o Felipe Luiz, ele vai dar o time vai dar uma resposta diferente. Eu acho que, quanto à diretoria do Flamengo, se realmente eles não têm pretensão de ficar com o Tite para o ano que vem, eu não acho errado uma demissão pensando numa reestruturação para o ano que vem. Felipe Luiz é o cara? Talvez seja. Vai jogar Você igual acha o que vai Jorge ficar Jesus? tudo isso? Não, não acho O que Willian é é. tiro Talvez demais, cara, pra seja. ser medalhão. Então, sei, ele é muito amigo dos jogadores. Estava nesse elenco Não, eu até o acho final do que, ano assim, passado. para virar o técnico titular, acho difícil. Só se ele É, ganhar os fique dois 6 E é um títulos, meses. sei brasileiro. lá. É. Aí Pois fica. é. Mas eu acho que. Eu acho que foi uma boa opção, assim, para quem não É. Sim. tinha. Quem Até o fim do ano. queria mandar embora. Conforme o Garça também falou, o cara com certeza se preparou, é estudado.
e é amigo de todo mundo lá no elenco. Então os caras não vão jogar contra ele, né? Vão jogar a favor. E a própria torcida não vai começar a vaiar, porque hoje o Tite entrava em campo, a torcida vaiava o Tite já, né? Já chamava de burro, Não casou, né? O perfil não bateu, essas né? coisas. Então, assim, dentre os nomes possíveis, já que tem que tirar o Tite, é o Felipe Luiz. Não tinha que inventar e botar um outro técnico para começar o trabalho e tal, tal, tal. É isso aí. Vamos rodar então? Bora. Fechou. Próximo assunto aqui vai ser a disputa do título do Brasileirão, ficou mais acirrada, né? Trouxe um pouco mais de emoção. O tropeço, não sei se dá para chamar de tropeço do Botafogo, né? Empatar com o Grêmio numa má fase em casa. Né? O Palmeiras foi um jogo um pouco apertado, achei que até que ia ser um pouco mais fácil, mas achei que o Galo ia poupar mais jogadores até, veio Eu um achei time também que ia misto, veio com o poupar time mais. todo reserva, né? Então apresentou um pouco mais de dificuldade. E aí eu quero começar ouvindo então agora o Buim. O que você acha do título Brasileirão? Pintou o Eu já campeão? estou contando os dias para comemorar o Tri, porque há sinais visíveis que o Tri está chegando. Inclusive, hoje o Palmeiras Sub-20 foi tricampeão brasileiro também. Parabéns para a molecada aí. Mais de 23 mil pessoas lá no estádio. Foi um Só? 3-0 em cima do Cruzeiro. Com Abel vendo os moleques. Então, assim, é só mais um sinal que o Tri está aí. Acho que o jogo fundamental ainda vai ser contra o Botafogo na 36ª rodada, que é o confronto entre os líderes, né? E vai ser no Allianz. Mas o Palmeiras, com esses intervalos de mais de uma semana para treinar, você vê uma evolução muito grande. Então, fisicamente, o time não sente Se falar mais. fisicamente, mudou muito, né? Então, você pode pôr qualquer um lá que vai entrar bem. Realmente, o jogo contra o Galo começou bem, o Palmeiras. Achei que estava perto do gol, aí deu uma esfriada e no final lá achou aquele pênalti lá que foi pênalti. Não foi um pênalti, mas foi pênalti. Tenho lá minhas dúvidas, mas tudo bem. Então, mas até ver as páginas dos palmeirenses mostrando assim, que até na Rádio Galo lá os caras assumiram que O que foi eu achei, pênalti. pra falar a verdade, só vi os melhores momentos, não vi o jogo, né? Precisa ver, você viu o jogo todo, você vai poder falar melhor. O critério foi aquele? Né? Se seguir o critério, porque meu problema é com critério de arbitragem. Não sei se o Garcia Eu concorda comigo. não vou lembrar se faltinhas, ele tava dando tudo que era faltinha, assim. Mas Tá. foram 2 gols de pênalti, Veiga assumiu a responsa e está retomando a confiança. Isso é bom para uma reta final aí de campeonato, que a gente precisa ter jogadores decisivos, principalmente em jogos mais complicados assim, que não vai ser 5-0 igual foram os dois anteriores aí. E eu fiquei bem feliz, cara. Acho que foi um jogo importante contra um time forte, que era o Galo. E agora é pegar o Bragantino lá e não pode vacilar, tem que vir para ganhar de novo e mantendo sempre o Botafogo por perto, deixar nesse um ponto para mais, um ponto para menos. Acho que vai ser assim até a 36ª rodada e lá se decide o título, que vai ser o E aí, Tri. Garça, molhou pro nosso botinha? Cara, eu tava bem achando que o Botafogo tinha pipocado e até Já acho mudou de que. ideia, Não, não, Garça? não. Você É tinha... porque. Posso falar? Posso falar? Obrigado, hein? Boim, obrigado. Obrigado. Escutei suas besteiras até agora. Deixa eu falar aqui. Seguinte. Pode me Eu até interromper achava. também. Eu tava achando. Não, tranquilo. Eu tava achando, de fato, que o Botafogo já tinha meio que ido pro vinagre. Falei, nossa, até coloquei lá no nosso grupo. Palmeiras, pra mim, é o virtual campeão. Só que eu parei agora pra olhar a tabela de jogos do Botafogo. É, é boa Cara, mesmo. a tabela de jogos do Botafogo, ele vai pegar o Bragantino, péssima fase, clássico com o Vasco da Gama, ok, clássico é clássico, mas o Vai estar Palmeiras também dividido com tem a Copa o do Brasil, não Corinthians. vai? Aí ele É pega verdade, o Vasco. Cuiabá, Vitória, sabe? São jogos, Criciúma, Atlético Fogão é nós. Paranaense. Fogão é nós. Fogão tem que ganhar todos. Então, assim, ó, sem Eu tô brincadeira, torcendo mais pro Botafogo que Corinthians nesse fim de ele pega muito campeonato. mais times da parte de baixo da tabela do que do Palmeiras. A tabela do Palmeiras é um pouquinho mais complicada. Pega o Fortaleza, vai pegar o Corinthians, que é clássico, assim como o Botafogo pega o Vasco, vai pegar o Grêmio, pega o Bahia fora.
tem o clássico, o jogo direto, não é nem clássico, o confronto direto com o Botafogo, obviamente, mas pega o Cruzeiro em Minas. Então eu acho que a tabela do Palmeiras é um pouquinho mais complicada e o Botafogo um pouco mais fácil. Mas de fato, talvez o que vai decidir mesmo é o jogo confronto direto. Eu acho que o Palmeiras E o ainda Botafogo tem a Liberta favorito aí que deve poupar, né? Exato. Isso que eu Assim, falei, nas rodadas pré ali deve poupar, imagino que sim. o Botafogo ainda, eu acho o Palmeiras o favorito para ainda brigar por esse título, diferença de 1 ponto, com um confronto Tá decisivo só entre os em dois pra casa vocês. direto. Mas eu acho que o Botafogo, vendo essa tabela, ainda existe uma boa possibilidade do Botafogo. Pra vocês tá só também. entre os dois. Não tem chance do Fortaleza surpreender ou mesmo o Flamengo fazer uma campanha milagrosa aí. Cara, não acho. Pela tabela como falta do Botafogo agora, não acho. O Fortaleza tá 1 ponto atrás só, é uma baita campanha, mas eu acho que tá no limite deles isso. Acho que Como diz o Alfredo, vai faltar camisa. brigar Na hora pelo que título. precisa, vai faltar camisa, vai pesar e não vai conseguir. Eu não sei, eu tô falando aqui, você sabe que preparo não vai ser a nossa principal característica aqui nesse papo, mas eu preciso dar uma olhada nas datas, porque também, se o Botafogo classifica para a final da Libertadores, eu acho que aí a cabeça vai para o espaço. A cabeça vai ser só a final da Libertadores, é só a final da E Libertadores. aí é o mês inteiro, né? Porque os jogos são no final do mês de outubro, 23 e 30 de outubro, e a final é dia 30 de novembro só. Então, e aí tem umas 4 rodadas ali. Essas 4 rodadas, eu acho que depende. Se o Botafogo estiver na final da Libertadores, eu acho que aí a torcida também não pesa tanto para falar, estou na final, tudo bem eu perder esse título, estou na final. Ainda que não seja um título garantido. Mas se perder, né, que pode acontecer, né? O Botafogo pode ser eliminado, né, pro Pearol, apesar de não acreditar, mas se for eliminado, aí o título brasileiro passa a ser obrigação, porque já seria o segundo ano sem ganhar nada, apesar de investimento. Então, acho que também vai impactar isso. Para mim, são 2 momentos chaves. Classificação ou não para a final da Libertadores e o jogo contra o Palmeiras. Então, acho que passado essas 2 datas aí, a gente já, na minha opinião, a gente já vai saber quem é o campeão. E o mundo ideal, né? Palmeiras também, campeão. Né? Eu acho que a gente tem que pensar no mundo ideal. A gente luta tanto por isso na nossa vida, né? Então é Palmeiras campeão do Brasileiro, Botafogo da Libertadores, Vasco da Copa do Brasil e Corinthians na Série B. Acho que seria o mundo ideal, todo mundo feliz passando o ano novo. Quem vocês queriam campeão brasileiro? Você queria o Botafogo, campeão da Libertadores? Perdão. Vocês gostaram do Botafogo, campeão da Libertadores, dos 4 que sobraram lá? Vou torcer pro Botafogo. E assim, mesmo que não tivesse em confronto com o Palmeiras, que não fizesse diferença, torceria pro Botafogo também. Porque. Perdão. Porque os times argentinos só torço se for contra o Corinthians, o São Paulo e o Flamengo. O resto eu torço pro time brasileiro. Cara, por mim podia nem terminar a Libertadores esse ano, tá tudo certo. Cancela, né? Cancela. E as enchentes? Vão respeitar a enchente do Rio Grande do Sul, gente? Exato. Vai ter Libertadores normal? E assim, pra quê, né? Mas eu vou ver os bons jogos e torço pra que seja um bom jogo afinal. Não tenho de torcer Botafogo? Não vou torcer. De verdade. Não, nem pro Pearol. Agora, Galo e River, eu sou o Galo. Galo e River, eu sou o Galo. Ah, não. Faz sentido. Então, eu vou ser meio River, porque eu tô meio cansado de final brasileira. Então, eu acho que você já imaginou uma final? Espetáculo, assim, Ia ser ótimo. Pra coisa, ainda mais que a final vai ser lá no Monumental. É verdade, né? Queria ver o River, que acho que vai ser um jogo eu mais interessante. Acho que você tapa na cara dos irmãos. Não, eu queria um Botafogo e Galo na final. Ia ser ótimo. Ia ser ótimo. Porra, isso é maravilhoso. Minha final é River e Botafogo campeão. O pessoal torce para os argentinos, né? Se for contra o Corinthians e tal. É muito comum. Também começa os jogos, por exemplo, sei lá, vai ter o River e Palmeiras. Eu começo o jogo torcendo pelo River. Cara, mas como a Argentina faz aquela porra, daquela catimba, aquela cera, aí você vai ver os torcedores sendo racista e tal, de falar, vai cagar, eu prefiro até que o Palmeiras elimine esses bosta. É bem comum eu mudar no meio do jogo para vai cagar, sabe? É tanto antijogo, é tanta coisa que me incomoda. Porra, Deus, bem comum mudar de. Sabe? Eu falei, Palmeiras perca na próxima rodada, mas para esses não, sabe?
E vamos chegando naquele assunto, Vamos vamos pro ter que próximo. falar, né, Garcia? Não Contagem vai ter jeito. regressiva. Tá sacanagem, nem você acredita nisso. Tô aqui para o programa render, né? Dessa vez vou eu começar trazendo o assunto. Começa aí, Roger. Você falar que não tem risco de rebaixamento, um time que está na zona de rebaixamento, faltando só 10 rodadas, é loucura. Algum risco tem. Isso você for pensar no frio, né? Então você fala, só olhando o resultado, o desempenho teve até agora. Até porque, se você olhar o desempenho do Corinthians no segundo turno, é muito diferente do desempenho do primeiro turno. Então, se o Corinthians mantiver o desempenho do segundo turno, ele já escapa. Se ele só mantiver o desempenho que ele está tendo no segundo turno, né? Só que ele tem uma conta cara para pagar, né? O primeiro turno ainda está lá. Isso, foi muito ruim, cara. Muito ruim. Então, o resto e esse segundo turno não quer dizer que também, nossa, tá com 80% de aproveitamento, tá sobrando no campeonato. Não é isso também. Tá melhor do que resta saber se esse melhor é o bastante. O Garça comentou sobre tabela do Botafogo, e acho que isso talvez seja a parte que mais me dê esperança, não vou nem ter esperança, o que me leva a crer mesmo, que acho que não estou nem na torcida. Eu ficaria de verdade muito surpreso, obviamente decepcionado se o Corinthians caísse, principalmente por tabela. Dos que estão nessa situação, nos próximos 10 jogos, o Corinthians é o único que vai fazer 6 jogos em casa. Os outros times todos são 5-5 ou até 4 jogos. A maioria, né, o Corinthians é o único dos que estão na zona da confusão, né, como diria o professor, que vai fazer 6 jogos em casa. E os 4 jogos que são fora são contra times que estão também matando cachorro a grito, eles estão desesperados, né? O Corinthians enfrenta fora de casa Cuiabá, enfrenta Vitória, Criciúma. Então, assim, os jogos em casa, eu acho que especialmente Internacional no momento que está, que é agora esse do final de semana, e o do Palmeiras, são os dois mais difíceis e que, na minha conta, dá até para perder, que o problema é o moral, como que fica, né? Se perde, assim. Mas pensando friamente, matematicamente, acho que o Corinthians tranquilamente vence o Furacão, acho que o Corinthians tranquilamente tem condições de vencer esses jogos mais fáceis, vamos dizer assim. E fora que tem muito confronto direto entre os outros times, cara. Você vê a tabela, Vitória enfrenta Criciúma, Juventude e Red Bull. E aí o Red Bull enfrenta, sabe, todo mundo se enfrenta. Então, a chance de todo ficar nesse bolo, e o Corinthians é um dos que também enfrenta isso daí. E daí você vai falar, mas ele enfrenta esses times diretos, tudo fora de casa, né? Então, todos esses confrontos diretos, ele faz tudo fora de casa. Mas se eu tivesse que escolher, você prefere pegar os jogos fáceis fora de casa, e eu assinaria agora. Ou seja, eles têm alguma chance de ganhar. Então, e o empate já seria bom resultado fora. Exatamente. Vamos colocar aqui, eu acho que vamos colocar nos jogos entre Inter e Palmeiras, o Corinthians só faça um ponto, por exemplo, perca, sei lá, do Inter, empate com o Palmeiras, ou o contrário, enfim, ainda que seja assim, são resultados normais, porque os dois times vêm num bom momento, o Corinthians disputando as Copas e tudo mais. Eu acho muito difícil o Corinthians não ganhar pelo menos um dos 4 jogos fora, porque o Corinthians vem jogando bem, mesmo apesar do resultado do final de semana que perdeu para o São Paulo, mas num jogo totalmente atípico, né? Depois a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe, mas em situações normais de temperatura e pressão, eu entendo que o Corinthians deve fazer pelo menos uns 7 pontos só fora de casa, cara, porque não são adversários. Assim, então, fica meio que no elas por elas, com um resultado ruim, um eventual tropeço com o Palmeiras e tudo mais. Então, eu hoje realmente não acredito, mas acho que depende muito do time se esforçar. Não dá para ele achar que não, a gente sai a qualquer hora, meter o salto, nosso foco é só Copa, e se for isso, aí cai. Aí cai. Se você deixar para depois, não, depois eu me recupero, não tem depois, tem agora. Tem que jogar agora. Esses últimos 10 jogos aí, não tem mais o que esperar. Mas eu concordo muito com o que você falou sobre a tabela. Quando você pega Internacional em casa agora no sábado, aí tem uma pausa de praticamente 2 semanas até pegar o Atlético Paranaense em casa de novo. Se ganha esse jogo do Internacional, se não joga, mas a chance boa de ganhar, dependendo dos outros confrontos, o Corinthians já sai da zona de rebaixamento vencendo o Internacional. Podia até ter saído já vencendo o São Paulo, que a rodada, inclusive, foi muito favorável pra gente, né? A gente for ver, a rodada foi bem favorável, muitos empates e todo mundo meio que estacionou. Quem tá próximo ao Corinthians ali, ninguém somou ponto. Ou somou um no máximo, quem tá acima. Então, eu acho que a chance de cair, de fato, ela não existe, óbvio, porque futebol a gente sabe como funciona. Só que tem a conta também de quantos pontos. Porque tá muito equilibrado para baixo ali, tá muito. Os times estão com poucos pontos ali para baixo. Mesmo quem tá acima não tá com muito. A gente chegou à conclusão que o nível lá não vai ser 45, não. Vai ser 40, 41, no
máximo, Eu acho 40 a 41. Talvez o primeiro, o 17º ali que 42, caia, 43, feche eu com acho. 40. Quem tiver 41 talvez saia, porque hoje tá todo mundo com 28. Então, fazer 12 pontos é que a gente tava conversando. Vai ter que ganhar 4, 5 jogos para chegar nesse número. E não são todos que vão fazer esse número. Então, eu acho que a chance existe sim, mas de verdade é pequena por conta da tabela. A tabela do Corinthians é muito favorável. Pega muito jogo fácil, entre aspas, mas que hoje a Mas gente vê chegou uma evolução o nosso no astro, time. chegou na Nosso, conversa. Alf chegou, nosso quarto mosqueteiro, praticamente. É que Fala enfim, aí. achei que ele era só um. manda um E chupa aí? aí, Alf, para esses corintianos aí. Vai, Tricas, é E aí, nóis. galinhada? Hoje foi Tricas, o não tem jeito. Curicadem. Curicadem encerra em 1 hora. O bom, o bom, o bom é que Fala aí, o Alfredo Alf. entrou bem na mudança de Então, assunto. a gente tá na contagem regressiva, Alf. Falta 10 E, ó, rodadas para eles caírem. cara, já vi a análise do Garça, não fiquei surpreso. Lógico que não. Você queria que eu falasse o quê? Que o time vai ser rebaixado? Não, ó, votou junto com o meu amigo Alfredo, vai cair. Pô, tá de Não, mas sacanagem que eu a ia situação falar tá isso. perigosa, porque depois dessa derrota aí, ó, 10 rodadas, vocês têm que fazer pelo menos metade de vitória. Super tranquilo. É 15 É pontos, assim, não de vitória. vitória com Sim. duas vitórias a mais, que é o primeiro critério de desempate depois de pontos. Fluminense também tem vitória a mais, apesar de ter menos pontos. Eu acho que tá complicado. Eu acho que vai se definir no final. Não dá para cravar nada. A disputa, eu tô com o Boinha aí, é Corinthians, Criciúma e Fluminense aí por fora aí. Eu não sei que pano que vocês passam pro Furacão, cara. Eu não sei de onde é o time faz 8 jogos que. Os últimos 8 jogos fez 2 pontos, mano. É loucura você achar que esse time não tá normal, não. Vida que segue. Entrou aquele Lúcio Gonzalez lá, vamos ver o que eles. Mudou nada. É que, Mudou nada. é que eles têm 4 pontos na frente. Hoje, 4 pontos é bastante, Roger. É. Eles tinham 15 a 10 rodadas. Tá bom, E agora tá 4. eu acho justo você pensar no Furacão também. Mas eu acho que ele tem mais. O Corinthians é muito melhor, alguma coisa assim. Eu tô dizendo Eu acho que ele cara, tem mais. Não, eu não acho que é sei só disso. Criciúma. Eu acho que o Fluminense Não, tá nessa briga. Acho que até eu o sei. Grêmio tá nessa briga. Eu entendo o seu raciocínio. É que eu acho que o Alf tem a mesma ideia, que ele tem mais potencial, assim, para sair dessa sem passar tanto apuro e comparado aos outros aí, Flor. 2 pontos, 8 jogos, não é apuro? Podemos encerrar o assunto fantasma da Série B, então? Acho que podemos falar um pouquinho do jogo aí, São Paulo e Corinthians. Vamos lá. Quero que o Alf comece falando do jogo. Rapidinho, assim, o que o Alf achou da arbitragem. Da arbitragem, o que você achou do nada a jogo? declarar, assim. Acho que o juiz acertou. Inclusive, eu fiquei surpreso positivamente, que acho que é o primeiro jogo que eu assisto de vários aí do brasileiro que o cara conseguiu pôr ordem, ninguém lá na cabine do VAR encheu o saco. Isso é verdade. Isso é verdade. Acho que ele teve convicção também e não ficou hesitando, não. A falta de critério, não. Isso daí todo jogo vai ter um time reclamando o outro. As polêmicas ali foi em relação a se estava na disputa tinha bola em disputa ou não, e para mim nos lances do São Paulo não tinha bola em disputa. Quer dizer, tinha bola em disputa e por isso não tinha nada a marcar-se. Já no do Fagner, entrada violenta ali, ele já tinha amarelo dentro da área, não tinha o que fazer. Não, do Fagner ninguém discute. Então, olha aquilo lá, né? Não tinha bola em disputa, a bola era totalmente já do Corinthians. O Luciano perdeu a bola ali, deu um chapéu que não completou, enfim. Foi mais de perder a cabeça mesmo. Tenho certeza que o Luciano. Não, mas falando um pouco do jogo, o Corinthians surpreendeu na volta lá com um a menos lá e deu um calor no São Paulo, né? Coronado, cara. A diferença quem fez aquele calor foi o Coronado. Que depois que pensando se. A gente tá até conversando. O cara trouxe muita qualidade pro meu campo, cara. Assim, eu resumo assim: o primeiro tempo São Paulo foi um pouco melhor, não muita coisa. Não, zero. Acho que foi bem melhor. Por causa do Lucas. O Lucas jogou muito solto, acho que o São Paulo foi melhor. Teve um pouco mais. São Paulo foi melhor, você achou, Roger? Sim, por causa do Lucas, cara. O cara jogou livre. Eu achei que não teve nada no Eu acho que primeiro foi um tempo. jogo horroroso no primeiro tempo. Não, Mas não foi bonito. Achei que o São Paulo foi melhor. Pra mim, no geral, ligeiramente melhor, e olha lá.
Aí, segundo tempo, São Paulo acomodado. Desequilibrou. Cabe para o São Paulo internamente. Totalmente acomodado, você com 2 a menos. O próprio Lucas falou isso. Rafinha falou isso. Vários. Você não pode se acomodar com o adversário com 2 a menos. Pelo amor de Deus, meu. Isso aí foi ridículo. E sim, melhorou com o Coronado, com certeza. O Coronado é um bom jogador, só que eu acho que ele não usa. O Ramon não usa Coronado e Garro junto porque fisicamente não aguenta e ele fica com medo das cobras. Eu queria falar sobre arbitragem. Eu acho que não é... Tirar aqui, já que já estamos falando do jogo. Eu vou falar sobre a arbitragem, especificamente no jogo. Eu costumo falar assim, cara, no Brasil, especialmente, a pressão que a torcida faz, o clima hostil que o estádio hoje em dia propicia, é muito difícil o árbitro ser completamente imparcial e isento, cara. Ele sempre tende para o time da casa. Quando o São Paulo veio jogar em Itaquera, vocês vão lembrar, a decisão da bola na mão do Renato Augusto é pró-Corinthians. Quando o Corinthians vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, a decisão de bola na mão do Lucas é pró-São Paulo. Então, assim, o que aconteceu foi uma falta de critério, vamos dizer assim, que acontece o tempo todo. O tempo inteiro a gente vê juiz sendo caseiro. O tempo inteiro, cara. Na dúvida é pro time da casa, porque não quer se complicar com a torcida, com a pressão ali, porque tá todo mundo. Toda hora isso acontece. Tendo isso em vista, o Corinthians tinha que saber. Principalmente para o André Ramalho, o Fagner, eu vou falar, cara. Pelo amor de Deus, não dá para falar que ele foi o mais burro da rodada, porque eu achei que fazer o troféu Fagner de burro da rodada. Porque não é possível o cara já com o cartão amarelo, que dá para discutir o cartão amarelo, tudo bem, mas entra naquilo que eu estou falando. O juiz foi caseiro, que dá para discutir, que eu nem acho absurdo o primeiro cartão, mas acho que dá para discutir o primeiro. Ele dá uma entrada daquela, cara, porra, ele tá de sacanagem ali. E aí já o do André Ramalho, cara, tá vendo como o jogo tá vendo que o juiz está sendo... Vamos supor que os jogadores estão sentindo que o juiz está sendo caseiro, você vai mesmo ficar com o braço aberto ali para o Luciano trombar, cara? Você é muito burro também, cara. Então, assim, você, no mínimo, dá a chance do árbitro fazer isso. Mas o árbitro poderia ter também dado cartão no lance do Iraberto? Acho que sim. Acho que, especialmente a cotovelada do Arboleda no Romero e acho que do Alan Franco, se não me engano, no Iraberto, para mim foram muito similares para não sequer checar VAR. E isso, eles falam, mas isso é um absurdo? Não. É um absurdo que acontece toda vez. Na próxima rodada, o São Paulo vai sofrer igualzinho. Vai ter um lance que, para ele, vai ser decidido contrário. E, cara, vai ser isso. O futebol brasileiro é isso, entendeu? Então, falando de maneira fria, acho que foi uma arbitragem ruim, confusa, como toda rodada é. Sabe, alguém ficar surpreso que o juiz foi ruim que é loucura para mim. Eu acho que o juiz, ele foi muito mal, porque inclusive os dois lances, tanto da expulsão do Fagner quanto do André Ramalho, não é que ele foi mal porque ele expulsou, não é esse o ponto. Ele não viu. O VAR chamou para os dois lances. E o que eu estou criticando, o que eu critico essa rodada da arbitragem, não foi nem o árbitro em si, porque ele é fraco. Ele é fraco. Ele não viu o lance do Fagner, não viu do André Ramalho e não viu os outros que aconteceram. O meu critério é por que o VAR não acionou da mesma maneira como acionou para ver os dois lances do Corinthians, não acionou o lance do São Paulo. Eram pelo menos 3 cotoveladas que podia no mínimo ser chamado. Um lance isso que o Roger falou, cara. Isso é ridículo. Cara, mas assim, não é falta de critério. É escolha do critério. Não é falta de. Se você não dá nenhum tipo de cotovelada, nada, é um critério de você não dar. Uma disputa de bola. Não, cara, enfim. Vamos chover no molhado. Pra mim, então, são lances interpretativos, mas... Não tem interpretação numa abraçada, numa cotovelada, cara. Não é interpretação. A mecânica aqui de jogar um cotovelo na cara do Luciano. Eu sei, eu não estou discutindo isso. Eu acho que foi justamente expulso. Foi correta a expulsão. Também a do Arboleda foi igualzinho. A do Arboleda foi igual. A dividida na cabeça do Arboleda em cima do Romero, numa cabeçada, ele pula e dá com o braço. O Caleri dá com a direita e não acerta, ele vira o braço com a esquerda e dá no André Ramalho. Puta. Claro que tava, os dois estavam indo pra bola, como não tava em disputa. Então o lance do Luciano com o André Ramalho, a bola não tava em disputa, porque o juiz tinha parado a jogada já. Então, vocês vão ficar debatendo aí e não vão chegar numa conclusão, porque é um lance interpretativo e é isso aí. Eu acho, Alf, que os juízes estão com a gente, estão querendo o mundo ideal, estão querendo o Corinthians no Série B. Mas jamais isso que é importante. Canalhas. Todo mundo junto. Vai ser gasto. Esse objetivo. Tá mais sisudo hoje. Tá mais sisudo. Tava
eu tô cheio de prepotência, felizão, não vai barrar, não vai barrar. Não, mas não vai cair do mesmo jeito. Tá com mais cara de medo agora, Elcio? Mas jamais. Tá com aí, ó. Faz 3 meses que eu falo que não cai e Faz vocês parte. estão falando besteira aí. É isso. Mas Então, beleza, nossa é isso resenha aí. foi essa. Vamos ver quando faltar E- 5 rodadas. Aí eu quero ver. Vamos pro próximo aqui, então. Até já, já. A gente já Falou, se fala. galera. Valeu. Valeu!